a todos, a todos, a todos. Como a Gabriela já falou, meu nome é Jovelina Ferreira Mendes. Estou fazendo doutorado na UFPGCJ, da UFPB, e sou professora da UFRA aqui no Pará. Gabriela, eu vou compartilhar a tela aqui do PowerPoint e você me avisa se quando aparecer para você, tá bom? Que aí eu vou conseguir mais ver aqui a tela do Meet. Certo. Avisa sim. Não apareceu ainda, tá? Não apareceu ainda, não. Já? Não. Agora foi. Tá aparecendo. Tá passando para vocês? Tá sim. Bem, gente, assim como o meu trabalho também ainda está em andamento, e eu quero discutir, a partir dessas reuniões que nós tivemos, algumas sessões de estudo dentro do projeto do Quixote, algumas inquietações surgiram, principalmente para mim, né, em relação a essa questão da desmobilização social e de justiça ambiental, que tem sido bastante discutida, inclusive, né, por vários colegas. O professor já tem também alguns professores, né, já tem alguns artigos, alguns trabalhos publicados que também discutem nessa linha, né, de justiça ambiental, e eu quero destacar particularmente esses efeitos, né, desse modus operandi das empresas de energia eólica no Nordeste, particularmente no estado de Pernambuco e da Paraíba, sobre a desmobilização social e a partir dessa perspectiva da justiça ambiental. E aí eu quero discutir essa forma de operar, digamos assim, tanto das empresas de energia eólica quanto do Estado, nesses grandes empreendimentos, a partir desses dois eixos, né? Tanto do Estado quanto das empresas. E aqui eu estou utilizando essa noção de desmobilização social no sentido de processo de fragilização da ação coletiva entre os agricultores nas comunidades, né? Mas principalmente dessa perda de controle do seu território, porque a partir do momento em que uma empresa, ela, por mais que não estabeleça um contrato de arrendamento com todos os agricultores naquela comunidade, para a instalação dos aerogeradores, mas, de certa forma, ela acaba tendo um pouco do controle daquele território, porque os efeitos, os impactos socioambientais decorrentes dessa atividade, ela vai se disseminar para toda a comunidade. Né? Até um pouco dessa discussão que tem, por exemplo, na questão das barragens, né? Dos diretamente atingidos e dos indiretamente atingidos. E é um pouco disso, porque mesmo as pessoas que não fizeram contrato de arrendamento, elas também vão sofrer com os impactos, como eu vou mostrar um pouco mais na frente. E essa desmobilização social, ela acontece, inclusive, nesses vários casos de grandes empreendimentos que nós temos no Brasil, como das elétricas, como de projetos de mineração, até das monoculturas, no caso de exploração de commodities, como eucalipto, teca, paricá, enfim. Nós temos esse processo aí de desmobilização social perpetrado pela empresa. E elas utilizam inúmeras estratégias para isso, né? E aí nós conseguimos perceber o modus operandi do Estado, e aí eu estou falando também de forma, em todas essas instâncias, União, Estados e municípios, né, federal, estadual e municipal, assim como das próprias empresas, em acionar, em se articular com o Estado, né, para conseguir incentivos, etc. E, ao mesmo tempo, promover ações de responsabilidade social, como eles chamam, dentro da administração, promover, trazer alguns benefícios para as comunidades, como forma de convencê-las a aceitarem aquele projeto, né? Ou de minimizar certos impactos socioambientais gerados pela sua própria atividade. Então, esse processo de desmobilização social, ele tem acontecido também no caso das eólicas, mas aí a gente tem algumas particularidades, porque no caso das empresas hidrelétricas e nos projetos de mineração, por exemplo,
nós temos uma regulamentação específica, né, no ordenamento jurídico brasileiro para a água e, por exemplo, para a mineração, né? Nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos, a própria Política Nacional de Segurança de Barragens, uma agência específica para isso, a ANA, no caso da mineração também, o Código Nacional de Mineração, a ANM, que é a agência específica para regulamentação e para aprovação desse tipo de projeto. Então, no caso das eólicas, a gente ainda não tem uma regulamentação específica no nosso ordenamento jurídico em relação à utilização do vento, né? Então, tem muita lacuna, muita coisa aberta e, de certa forma, as empresas de energia eólica têm criado estratégias jurídicas em relação a isso, né? Mas a estratégia de desmobilização social, ela é uníssona em todos esses grandes empreendimentos. E a noção de justiça ambiental que eu quero trazer aqui é um pouco desse debate do movimento de justiça ambiental, de trazer, né, de propor um novo modelo de desenvolvimento, né, em que todos tenham direito, né, um ambiente seguro, equilibrado, tenham um tratamento justo e envolvimento nas decisões e políticas que vão afetar, né? E aí, não somente, mas não direcionar esses impactos a grupos sociais específicos por questões étnicas, raciais ou de classe, né? Algumas estratégias das empresas que eu pude perceber ao longo desse período de formação dentro do projeto né, assim como acontece nos outros tipos de empreendimentos, essa articulação com os governos estaduais e municipais. Eu coloquei estaduais e municipais, mas também tem as articulações com o governo federal também. Mas tem algo muito específico, que é a cláusula de sigilo, que é colocada nos contratos de arrendamento, que ela, de certa forma, inviabiliza o diálogo entre os próprios agricultores de uma mesma comunidade sobre as cláusulas dos contratos que eles estão assinando, em relação ao valor, em relação aos benefícios que ele vai ter, em relação, por exemplo, à multa que é colocada pela própria empresa no caso de rescisão. Então, esse tratamento individualizado, ele é estratégico para a empresa, para justamente desmobilizar a ação coletiva desses agricultores, no sentido de eles se rebelarem, digamos assim, ou de contestarem de forma muito tranquila, né, junto com a empresa e de forma coletiva, junto à empresa, as cláusulas do contrato e estabelecer cláusulas justas, né? O fornecimento de assessoria jurídica também pela própria empresa para os agricultores, para tirar suas dúvidas, isso também é completamente questionável, porque você direciona quais são as dúvidas que podem ser tiradas e os limites, né, das informações que podem ser repassadas para os agricultores também, né? Então, de certa forma, por mais que você tenha uma assessoria jurídica para esclarecimentos das cláusulas de contrato, mas ela com certeza tem limitações que são as informações que a empresa pode e quer fornecer para os agricultores. Uma outra estratégia também são as multas desproporcionais em caso de rescisão de contrato, né? Tem casos em que tem multa de 5 milhões ou de 30 vezes o valor estabelecido em contrato, e que são completamente desequilibradas, desproporcionais, no sentido da condição socioeconômica desses agricultores, né? E essa mesma cláusula também estabelece essa possibilidade da rescisão unilateral por parte da empresa, sem qualquer tipo na maioria das vezes, sem qualquer tipo de limitação aos agricultores. Então, ela pode rescindir no momento que ela quiser, mas o agricultor não pode rescindir no momento que ele quiser. Mas, se ele quiser, ele tem uma multa ali exorbitante que certamente não vai ter condições de pagar. Bem, as estratégias do Estado, elas são aquelas que geralmente também são utilizadas em outros empreendimentos, como, por exemplo, o fornecimento de incentivos fiscais, a infraestrutura. No caso das empresas de energia eólica, né, nós tivemos relatos de que servidores também são utilizados, né, servidores públicos, ou dos governos municipais ou do Estado, para facilitar o diálogo com os agricultores, no sentido de convencê-los
de que aquele empreendimento vai trazer emprego e renda, de que vai trazer benefícios para a comunidade, que vai trazer benefícios individualizados àqueles agricultores. Então, isso, de certa forma, utilizando o servidor público como um intermediador nesse diálogo entre empresa e comunidade. E a aceleração dos processos de regularização fundiária, né? A colega acabou, a Laura acabou de colocar um pouco desse debate da regularização que ela vai discutir no trabalho, mas eu tenho acompanhado, inclusive, nas redes sociais, no site, né, de institucionais das entidades específicas, tanto do governo do estado da Paraíba quanto de Pernambuco, essa agilidade, digamos assim, nos processos de regularização fundiária, essa pressa em regularizar esses territórios, essas propriedades para os agricultores, que é justamente somente assim que eles podem, as empresas de energia eólica podem fazer o contrato de arrendamento, né? Então, isso aí é resultante dessa parceria entre o Estado e as empresas de energia eólica. E alguns problemas de licenciamento ambiental também já foram relatados por vários autores. Se eu não estou enganada, a Mariana Kraut também traz algumas questões, a Moema Rockstead também traz algumas questões de problemas de licenciamento ambiental dos parques eólicos no Nordeste. E aí mostra também uma fragilidade e uma certa abertura do próprio Estado para acelerar esse processo da instalação dos parques. Aqui eu trouxe, só a título de ilustração, algumas notícias, né, que foram veiculadas recentemente, agora em 2021, dessa, digamos, propaganda que é feita do desenvolvimento, do grande empreendimento que vai trazer desenvolvimento, que vai gerar emprego e renda, e é muito interessante esse debate que o Valdemar traz, né, utilizando esses indicadores, para a gente entender que, na verdade, é somente nesse início do empreendimento que a gente consegue ter algum retorno econômico, geração de emprego e renda, né? E depois nós temos outros impactos que, se nós formos colocar numa balança, não é tão vantajoso assim. Então, aqui tem uma propaganda, né, veiculada, em que publiciza essa questão da geração de emprego e renda e do próprio investimento também do governo do Estado, né, na implantação desses parques eólicos no estado de Pernambuco, particularmente, aqui essas duas notícias. Então, esse é digamos, uma propaganda positiva que o Estado também veicula, no sentido de dizer, olha, o empreendimento é muito bom, vai gerar muito desenvolvimento para a região, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que para as comunidades não tem sido esse mar de rosas, digamos assim. Aqui eu trouxe, basicamente, um trecho de um livro que é Justiça Ambiental, do Axel de Melo Bezerra, em que eles trazem a situação dessa desigualdade ambiental que coloca, né? No capítulo que eles tratam sobre mecanismos de produção da justiça ambiental, eles falam dessa desigualdade ambiental, né? Que ela se manifesta tanto na proteção ambiental desigual, quanto nesse acesso desigual aos recursos, né? E aí eles estão falando que esse acesso desigual, ele dificulta, ele é verificado tanto na esfera de produção quanto de consumo. E aí, especificamente na esfera de produção, ele fala que esse processo ele acaba gerando um processo contínuo de destruição dessas formas capitalistas de apropriação da natureza que são encontradas nessas comunidades, né? E aí nós temos como atividades como o extrativismo, a pesca artesanal, a pequena produção agrícola, o uso dos recursos comuns, né, que são característicos do modo de vida dessas comunidades e que, de certa forma, sofrem impactos e gradual destruição, né? Então, são justamente essas pessoas, esses grupos sociais, que sofrem diretamente esses impactos ambientais, né? E aí ele conclui que essas combinações dessas atividades, dos grandes empreendimentos e dessas atividades, né, realizadas pelos agricultores, nas comunidades, por esses grupos sociais, ela, de certa forma, o meio ambiente, ele transmite esses impactos indesejáveis, eles utilizam, né, tem um pouco dessa nomenclatura que é utilizada muito na economia, das externalidades, e que o desenvolvimento de uma atividade, ela compromete a possibilidade de desenvolvimento das outras atividades, ou a manutenção dessas atividades que são desenvolvidas por esses grupos sociais.
E aí um exemplo muito claro disso foram essas duas notícias veiculadas, essas matérias veiculadas pelo Brasil de Fato recentemente, especificamente em Pernambuco, que retratou alguns impactos sobre algumas comunidades em que foram instalados, já estão instalados alguns parques eólicos. E a maioria dos impactos que eles colocaram nas duas matérias, do dia 19 e do dia 21 de outubro, elas retratam, né, a mortalidade de pequenos animais, a diminuição da produção desses pequenos animais, decorrente do estresse dos animais, né, em relação ali ao movimento das hélices dos aerogeradores, impactos na produção agrícola, problemas na saúde mental dos moradores, né, dores de cabeça crônicas, as casas danificadas, né, devido à implantação do projeto, tiveram algumas explosões nesse processo, isso gerou alguns efeitos, danos físicos nas casas habitadas por esses agricultores e o êxodo rural. Então, chega um ponto que aquele agricultor, por exemplo, que assinou o contrato e ele não tem possibilidade de rescindir esse contrato e está sofrendo todos esses danos físicos na casa, perda da sua produção agrícola e de pequenos animais e de saúde, ele vai acabar indo para a cidade. Né? Aqueles que tiverem possibilidade vão para a cidade. Então, isso são alguns dos impactos socioambientais que são relatados pelos agricultores nesse processo. E aí nós não podemos deixar de ressaltar o trabalho interessantíssimo, né, de organizações e movimentos sociais no Nordeste para tentar publicizar ou deixar muito claro para os agricultores quais são, não só para os agricultores, mas para a sociedade em geral que não tem conhecimento sobre esse assunto, e eu digo então, tranquilamente que eu também quando eu via notícias sobre os parques eólicos, eu não imaginava, não tinha ideia da dimensão dos impactos socioambientais que são gerados nesse processo como um todo. E tem sido muito interessante escutar, né, ouvir o outro lado, né, que são os próprios agricultores que vêm sofrendo com esses impactos. Então, essa cartilha ela foi feita pela Caritas Regional Nordeste 2 e pela articulação contra os impactos eólicos de Pernambuco. E ela procura esclarecer quais são todos os impactos socioambientais gerados com a implantação dos parques e também o cuidado que se deve ter, as informações necessárias que se devem ter para poder assinar um contrato. Então, aí sim a gente pode falar de justiça ambiental a partir do momento que nós tivemos um equilíbrio entre os contratantes. Tanto as empresas quanto os agricultores, eles podem assinar tranquilamente o contrato desde que eles tenham informações suficientes para tal. Porque tem informações direcionadas da assessoria jurídica da própria empresa, ela direciona o agricultor no sentido de convencê-lo de que ele só vai ter benefícios com a assinatura do contrato. E o agricultor ele deve ter noção de que ele pode ter esses inúmeros problemas de impacto na sua produção, na sua produção de pequenos animais, na sua saúde, na sua casa. Então, ele tem que ter noção de que essas situações podem acontecer, que são impactos que já aconteceram em outros projetos, para ele poder, de forma consciente, assinar ou não um contrato. Então, essa mobilização tem sido muito interessante nesse sentido, de esclarecer e publicizar e deixar claro